Hoje celebramos esta festa de São Pedro e São Paulo, apóstolos. Desde o século III que a liturgia celebra neste mesmo dia estas duas colunas da Igreja, São Pedro e São Paulo. Pedro e Paulo simbolizam todo o colégio apostólico, por serem os mestres inseparáveis da fé e pela sua autoridade. Pedro era natural de Betsaida, como sabemos, onde exercia a sua missão de pescador. Os evangelhos relatam-nos como Jesus o chamou e como Jesus lhe confiou a missão de guiar e confirmar os irmãos na fé. A sua primazia na autoridade é também confirmada quando menciona aquela imagem simbólica da entrega das chaves a Pedro como sinal de autoridade. Pedro é também uma das primeiras testemunhas de Cristo ressuscitado. Pedro é também um grande arauto do anúncio do Evangelho e também vai tomar a consciência da necessidade de abrir a Igreja aos gentios. Paulo de Tarso, como sabemos, também era um perseguidor acérrimo da Igreja. Passa a ser um grande impulsionador do anúncio de Cristo. Converte-se no caminho de Damasco e a partir daí toda a sua vivacidade, toda a sua força, todo o seu entusiasmo é posto ao serviço do Evangelho. Vemos que Paulo se vai tornar um homem muito apaixonado por este anúncio de Cristo. Ele vai percorrer o Mediterrâneo e anunciar a boa notícia da salvação, especialmente aos povos fora do judaísmo, que chamamos os pagãos. E depois, ambos de terem sofrido as variadíssimas perseguições, ambos vão ser martirizados em Roma, na perseguição de Nero, do imperador Nero, por volta do ano 64. Pedro e Paulo, ao serem martirizados em Roma, regam assim com o seu sangue o mesmo terreno onde foi plantada a Igreja de Deus. E celebrarmos neste dia os apóstolos Pedro e Paulo é um testemunho da fé na Igreja. É afirmarmos que a Igreja é una, santa, católica e apostólica. Neste dia celebramos Pedro e Paulo. É celebrarmos os fundadores da nossa fé. É celebrar a origem da Igreja. É celebrar a origem da nossa fé. É celebrarmos os grandes patriarcas do povo cristão. Pessoas escolhidas não pelos seus próprios méritos, mas ambos fruto da gratuidade do amor de Deus. Ambos fruto desta gratuidade de uma escolha divina. Pedro, como sabemos, que era um pescador da Galileia, passava os dias no lago de Tiberíades com o seu pai chamado Jonas, o seu irmão André. O seu trabalho consistia em lançar as redes, recolher o peixe e durante a tarde ficar a consertar as redes para o dia seguinte, sentado numa margem de um lago. E é neste contexto que ele é escolhido. É neste contexto, quando lança as redes para uma pescaria, que vai ouvir a voz do Mestre. Vem e segue-me. Farei de vós pescadores de homens, como nos narra o Evangelho de São Marcos. E é assim que começa esta extraordinária aventura de Pedro, seguindo o Mestre da Galileia para a Judeia. E depois da morte de Jesus, vai também percorrer a Palestina, depois vai se mudar para Antioquia e daí chegar finalmente a Roma, onde será martirizado. Conhecemos também que Pedro em Roma vai fortalecer, vai animar a fé dos crentes, que esteve preso, foi morto no local que hoje conhecemos como conhecido o Vaticano, onde está o túmulo de São Pedro. O seu túmulo é o local do seu martírio, onde ficou igualmente como o local que marca o seu mandato, ficando naqueles que lhe sucederam até ao Papa que hoje governa a Igreja, que preside a Igreja. E a missão de Pedro é um serviço. A missão de Pedro é o de apacentar as ovelhas do Senhor,
como Jesus, depois, após a ressurreição, no Evangelho de São João, narra-nos esse episódio, quando Jesus lhe vai dizer: apascenta as minhas ovelhas. É o dever de dar testemunho dele, porque Jesus confiou a Pedro a sua própria missão de servo e de pastor. Jesus, ao confiar a Pedro a sua própria missão de servo e de pastor, é de certo modo Cristo velado, como está na Eucaristia. Ou seja, vemos veladamente a missão de Cristo pastor em Pedro e no seu sucessor. Como vemos e acreditamos que na Eucaristia está Jesus, a presença real da sua missão, do seu dom de vida, assim também em Pedro está veladamente esta missão do próprio Cristo como guia, como pastor, como servo. Por isso, neste dia somos também convidados a rezarmos pelo nosso Santo Padre, sucessor de Pedro, para que ele, que lhe foi confiada também esta missão, o Senhor o ilumine, o Senhor o torne cada vez mais capaz de confirmar os seus irmãos na fé. Por isso vamos unir também neste dia a nossa oração pelo Papa Francisco. E para neste dia compreendermos melhor também esta missão de Pedro e esta missão destes dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, que celebramos, vou partilhar convosco o Evangelho de São Mateus, do capítulo 16, de versículos 13 a 19, que nos diz o seguinte: naquele tempo, Jesus, ao chegar à região de Cesareia de Filipe, Jesus fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes de novo Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Tomando a palavra, Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse-lhe em resposta: és feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do abismo nada poderão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. Tudo o que ligares na terra ficará ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Esta é a palavra da salvação. Por isso respondemos: glória a vós, Senhor. E ao celebrarmos hoje a festa destes dois grandes apóstolos, somos convidados a observar o seu testemunho de fé. Somos convidados a olhar para o centro da sua história, que não está na sua própria destreza, que não está baseada nas suas próprias forças, que sejam físicas, ou as suas capacidades intelectuais, ou o que quer que seja, mas no encontro com Cristo. É aqui que é a base. O encontro com Cristo que lhes mudou a vida. E ambos vão fazer esta experiência de amor. Ambos fazem esta experiência de um encontro com o amor de Deus que os libertou. E por isso tornam-se apóstolos. Por isso se tornam ministros de libertação e de cura também para os outros. A missão de Pedro, a missão da sua primazia na igreja, é ser instrumento, é ser depositário e administrador dos dons do coração de Cristo. Ele é, podemos dizer, como uma imagem simbólica, dizendo que Pedro abre e fecha o tesouro do coração de Jesus. E a missão da primazia de Pedro é a continuação do poder de Cristo.
a continuação do poder de Cristo. Quando Jesus lhe vai dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as potências do abismo, do inferno, não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares será ligado, e tudo o que desligares será desligado. No Evangelho de São Lucas também vamos ler o seguinte: quando fores convertido, confirmarás os teus irmãos. E após a ressurreição, Jesus vai realizar verdadeiramente a sua promessa, transmitindo a Pedro a sua autoridade de pastor. Quando vai dizer: Pedro, porque me amas muito, porque me amas mais do que os outros, apascenta os meus cordeiros, apascenta as minhas ovelhas. Pedro, como já partilhei convosco, era este pescador da Galileia e foi libertado, em primeiro lugar, da sensação e da experiência da amargura da vida. Foi libertado desta experiência do sentir-se falido, como nos narra os Evangelhos, que embora ele sendo um hábil pescador, várias vezes ele também experimentou, e em plena noite, o sabor amargo da derrota por não ter pescado nada. Esta imagem do sentir-se falido, da amargura da vida, de que ele, sendo mesmo um hábil pescador, que sabendo tudo, tem-se a experiência de se sentir nada, de se sentir ineficaz. Então experimenta esta derrota de não ter pescado nada. E perante as redes vazias, que é esta experiência da tentação de ficarmos no desânimo, deixou-se também dominar pelo medo. Naquele episódio que nos narra o Evangelho de São Mateus, quando Jesus caminha sobre as águas e Pedro pede para ir ao encontro de Jesus, e Jesus o chama, ou seja, Pedro também quer ir ao encontro de Jesus e Jesus chama-o. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. E diz o Evangelho: sentindo a violência do vento, teve medo. Teve medo e começou a ir ao fundo e gritou: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Então, embora fosse também um discípulo apaixonado pelo Senhor, os Evangelhos narram-nos isso, que ele é um homem apaixonado, impulsionado, cheio de força, também no seguimento de Cristo, do Mestre, sente aquele impulso, aquele entusiasmo. Embora fosse também este discípulo cheio de entusiasmo, também continua a pensar à maneira do mundo, não querendo também aceitar o significado da cruz, o sentido da cruz de Cristo. E também os Evangelhos de São Mateus vai nos narrar isso. Quando Jesus começa a falar sobre que o Filho do Homem irá sofrer, irá ser condenado, irá ser morto, e Pedro, no seu impulso, vai tentar dizer: não, Senhor. E Jesus vai lhe dizer: afasta-te de mim, afasta-te de mim, parece que tu para mim és um estorvo, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens. Então vemos que Pedro tem este impulso, mas também pensa ainda à maneira do mundo, ou seja, não querendo aceitar o significado da cruz de Cristo. Também vemos que Pedro, apesar de se sentir pronto, de dizer que está pronto para dar a vida por Jesus, basta também sentir-se atemorizado e para ele logo vai negar a Cristo. Mas vemos agora aqui o encontro, porque Jesus amou com um amor totalmente desinteressado e apostou nele, apostou em Pedro. E é este amor que o cura, é este amor que curou Pedro, e é também este amor que nos cura a nós. É o amor de Deus que encoraja a não desistir. E por isso, após a ressurreição,
Pedro vai lançar novamente as redes ao mar e olha com coragem para a sua própria fraqueza e segue a Cristo pelo caminho da cruz e vai estar disposto a dar a vida pelos irmãos. Por isso Jesus vai dizer: apascenta as minhas ovelhas. Por isso Pedro é liberto deste medo. Pedro é liberto dos cálculos baseados apenas nas seguranças humanas. Pedro é libertado das preocupações mundanas, infundindo nele a coragem de arriscar tudo, a alegria de se sentir pescador de homens, que este é o primeiro convite que Jesus lhe faz. E é precisamente a ele que o Senhor chama para confirmar os seus irmãos na fé. Por isso dá-lhes as chaves do reino para abrir as portas que levam a encontrar-se com o Senhor. E o poder de ligar os irmãos e de desatar os nós e as correntes das nossas vidas. E tudo isto só é possível. Só é possível porque Pedro foi libertado das correntes que o mantinham prisioneiro. Tal como aconteceu na noite da libertação dos israelitas, naquela noite da libertação do povo de Israel do Egito para a terra prometida. Pedro é também convidado a libertar-se, a levantar-se depressa, a colocar o cinto e calçar as sandálias para ir e pôr-se a caminho. Porque aquilo que Deus fez com o povo de Israel, de libertação, que o libertou das prisões, da escravidão, é assim que Deus também faz com Pedro e Paulo, e é assim que Deus faz também com cada um de nós. O Senhor abre sempre novas portas diante de nós. O Senhor abre sempre diante de nós a oportunidade do reencontro com Ele, quando nos entregamos e confiamos no seu amor, na sua misericórdia, quando nos entregamos plenamente, como fez Pedro. E também neste dia que celebramos estes dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, também Paulo passa pelo mesmo trajeto de libertação, de Páscoa, podemos dizer. Porque Paulo vai também experimentar esta libertação da obra de Cristo no seu coração, na sua vida. Paulo é libertado da mais opressiva prisão, que é a prisão de si mesmo. A prisão de si mesmo. Porque Paulo foi libertado de um zelo religioso que o torna fanático na defesa das tradições recebidas. E também se vai tornar violento na perseguição aos cristãos. A defesa implacável da tradição, em vez de o abrir ao amor de Deus, em vez de o abrir ao amor aos outros, aos irmãos, tinham-no endurecido, tinham-no tornado um homem tão zeloso, mas de um coração endurecido, intransigente. E Deus libertou-o disso. Não o poupou também futuramente das suas fraquezas e dificuldades, das suas enfermidades físicas. Mas tudo isso tornou ainda mais fecunda a sua missão evangelizadora. E assim compreendeu que o que há de fraco no mundo é o que Deus escolheu para confundir os fortes, como ele vai partilhar na carta aos Coríntios. Por isso vemos que Deus não poupou, não vai poupar também Paulo de todas as suas fraquezas, de todas as suas dificuldades, não o poupa das perseguições, das violências, até dos náufragos na sua missão pelo Mediterrâneo, na visita às comunidades. Não o privou da fome e da sede, mas tudo isso o tornou ainda mais forte, tornou mais fecunda a sua missão. E por isso Paulo vai dizer que tudo podemos nele, tudo podemos em Cristo, que nos dá força, que nos conforta, como ele vai partilhar na carta aos Filipenses, e que nada nos poderá separar do amor de Deus, que foi manifestado em Jesus Cristo, como ele partilha na carta aos Romanos.
E por isso, no final da sua vida, ele vai poder dizer: o Senhor esteve comigo. Então a Igreja olha hoje para estes dois gigantes da fé e vê estes dois apóstolos que espalharam a força do Evangelho pelo mundo, mas porque foram antes libertados pelo encontro com Cristo. O amor de Deus não julga, o amor de Deus não humilha, mas está perto de nós, perto de Pedro e Paulo, que amorosamente os sustenta. Também Deus não nos julga, também Deus não nos humilha, mas sustenta-nos, porque sempre nos ama. Deus procede assim sempre conosco. E é assim que procedeu Cristo com eles, é assim que procede Cristo para conosco, porque assegura-nos a sua proximidade. Cristo intercede por nós junto do Pai. Pode também nos repreender, como fez com Pedro, mas o faz com doçura, quando erramos, para podermos encontrar a força de nos levantarmos de novo e retomar o caminho. Deus é sempre esta nova oportunidade para nós. Então, tocados pelo Senhor, como Pedro, somos então chamados também a ser libertados da sensação da derrota face à pesca que tantas vezes é mal sucedida. A ser libertados do medo que nos paralisa e nos torna tantas vezes medrosos, fechando-nos nas nossas seguranças e tirando-nos a coragem de sermos anunciadores da esperança. Como Paulo, somos também chamados a ser libertados das hipocrisias da exterioridade, libertados da tentação de nos impormos com as nossas próprias forças sobre os outros, ou de nos impormos somente com a força deste mundo. Reconhecendo então a nossa debilidade, damos espaço a Deus. E o Senhor liberta-nos do que nos torna rígidos e inflexíveis. Então, neste dia, meditarmos nestes dois grandes missionários, Pedro e Paulo, temos a oportunidade de vermos a imagem da Igreja não confiada nas suas próprias forças, mas conduzida pela força e pela ternura de Deus. De vermos a imagem de uma Igreja débil, mas forte com a presença de Deus. De vermos a imagem de uma Igreja libertada, que pode oferecer ao mundo aquela libertação que sozinha não pode por si mesma. Então interroguemo-nos quanta necessidade nós temos de fazer, quanta libertação temos nós de fazer, quantas correntes às quais também estamos presos e devem ser quebradas, e quantas outras oportunidades devem ser abertas, porque o Senhor nos dá sempre a oportunidade de nos reerguermos de novo, como fez com Pedro e Paulo. Então todos somos convidados a sermos colaboradores, evangelizadores, anunciadores de Deus, mas só se primeiro nos deixarmos libertar pela novidade de Jesus, de nos deixarmos tocar pelo seu amor. E podemos dizer juntos, como narra hoje o prefácio da Eucaristia do dia de hoje, que diz o seguinte: Senhor, vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo. Paulo, que ilustrou a Igreja com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu na Igreja nascente entre os filhos de Israel. E Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo. Agora, associados na mesma coroa de glória, recebem de todos nós, a Igreja, esta fiel veneração que hoje damos a eles. Por isso damos graças e proclamamos a vossa glória, Senhor. É isto que nos diz a liturgia de hoje. Por isso, a todos que peçamos a intercessão de São Pedro e São Paulo, para que realmente sintamos estas duas grandes testemunhas, estas duas grandes colunas da Igreja, nos sintamos também nós impulsionados
a sermos evangelizadores, anunciadores da salvação de Deus e nos deixemos tocar pelo amor de Deus que nos liberta. Amém.